Casa de Paz, que nós encerramos hoje. Iniciamos no dia 13 de junho e hoje nós estamos encerrando. Então nós vamos ter uma festa, como a Ivete falou, né? O bolo já está lá embaixo, tá bom? Mas foi muito bom esses dias que nós tivemos aí nas casas, levando a paz, não é isso? Levando a paz que está dentro de nós. Amém? Você tem Jesus no coração? Então a paz do Senhor está dentro de você. Então é isso que nós fazemos, nós levamos a paz de Deus nesse mundo que está em guerra, esse mundo que está com tantos conflitos. Nós levamos a paz, e Deus, Ele se expressa à humanidade falando que Ele é Jeová Shalom, que significa Deus é paz. Amém? Você pode falar comigo isso? Deus se revela à humanidade falando que Ele é o Deus da paz, o Deus da paz. Aleluia. Jeová Shalom então é o Deus, o Senhor da paz. E quando nós pensamos em paz, se eu perguntasse para você assim, o que é paz? A primeira coisa que viria à nossa mente é a ausência de guerra, né? A ausência de conflito. Sim, é isso. Paz é isso. Mas quando Deus fala que Ele é o Deus da paz, Ele não está se referindo somente a isso, a essa questão de ausência de guerra, mas Ele está também trazendo a ideia de que a pessoa está inteira, que ela está por completo, ela está totalmente satisfeita, e que por ela estar nesse equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, equilíbrio físico, por ela estar nesse equilíbrio, que é esse Shalom, então ela está em paz. Amém? Então Deus, Ele fala para eles assim, ó, eu sou isso que vocês precisam. E por estar dessa forma, em harmonia plena consigo mesmo e com o seu Deus, então isso proporciona a essa pessoa um bem-estar. E o seu Deus é que te proporciona isso. Amém? Então, esse Deus, Ele te proporciona saúde física, saúde psicológica e saúde espiritual. Amém? Então, quando nós falamos assim, ó, uma pessoa foi salva por Jesus. Quando Jesus entra nessa pessoa, ela traz a saúde espiritual. Ela traz a saúde física e traz a saúde emocional. Amém? E isso redunda em bem-estar, qualidade total. E é isso que Deus nos dá. O Shalom, o Jeová Shalom, Ele nos traz isso. Amém, queridos? Aleluia. E Deus, Ele se revela dessa forma no texto principal onde Deus fala isso. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Juízes. Juízes capítulo 6. Juízes 6, essa água é minha que está aqui? Amém. Hoje eu vou usar. Hoje eu vou precisar, estou com a garganta um pouquinho. Então, Juízes 6, versículos 23 e 24, Deus se revela dessa forma para eles, eu sou Jeová Shalom. Vamos ler? Eu queria que você me desse o privilégio de ler comigo a palavra de Deus. Versículos 23 e 24. Amém? Você que está acompanhando as nossas transmissões, abra sua Bíblia e leia Juízes 6, 23 e 24.
Vamos ler? Amém? Eu queria ouvir a sua voz, lendo a palavra de Deus. Vamos lá. Disse-lhe: não. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e de Deus, o Senhor é paz. Amém. Então, Deus revela a Gideão e fala: olha, eu sou o Deus da paz. E é interessante que, quando Deus fala isso para Gideão, Gideão está dentro de um contexto histórico de Israel, em que eles viviam na época dos juízes. E a época dos juízes, ela compreendeu 410 anos na história de Israel. E esse tempo, eles tinham um ciclo. Eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Deus levantava um juiz que libertava, e depois eles viviam bem por um tempo e faziam mal de novo ao Senhor. Deus levantava, e assim foi durante 410 anos. E nessa época, Gideão está dentro desse ciclo, e ele está vivendo um tempo de invasão na sua terra, um tempo de conflito, um tempo de guerra. A palavra diz que, no versículo 1 desse texto aqui, do capítulo 6, fala que de novo, quer dizer que era algo constante. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas, eles eram parentes distantes do povo de Israel. Os midianitas, eles eram filhos de Abraão com Quetura, que foi a mulher que Abraão teve depois que Sara morre. Então Abraão se casa novamente e tem alguns filhos, e um desses filhos é Midian. E de Midian então nascem os midianitas. E um pouco antes de Abraão morrer, ele fala para aqueles filhos, fala assim: olha, vocês não vão poder ficar aqui perto de Isaac. Então ele despede aqueles filhos, e eles vão, e eles iniciam as suas cidades, os seus países, as suas culturas, e esses homens se tornam inimigos de Israel. E aqui fala que era constante estas invasões desse povo. Então, aqui fala no versículo 1, fala que Deus entregou o povo de Israel nas mãos dos midianitas. Deus entregou, ou seja, Deus deixou que eles vivessem as experiências que eles queriam viver. Porque aqui fala que eles fizeram o que o Senhor reprova. Então, quando está falando aqui que Deus entregou, não é que Deus pegou e colocou eles: agora vocês vão sofrer. Não, Deus simplesmente deixa que eles experimentem aquilo que eles querem. Então isso traz algo importante para nós, na nossa vida, na sua vida, na minha. Deus, Ele nunca vai impedir você de fazer algo. Ele vai orientar você. Ele vai orientar a gente através da sua palavra. Agora, se nós escolhermos fazer aquilo, nós vamos colher o retorno daquilo, os frutos. E é isso que está acontecendo aqui.
Quando Deus fala aqui que ele entregou nas mãos dos midianitas, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Que eles estavam tendo o retorno das suas preferências. Então isso me leva a pensar o que eu estou preferindo na minha vida. Isso me leva a pensar o que é prioritário na minha vida. Isso me leva a pensar quais são as prioridades na minha vida, porque estas prioridades me trarão consequências. Amém? Então Deus, Ele está trazendo isso para o povo, como consequência das suas atitudes. O versículo 2 fala que os midianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Distanciar-se de Deus nos leva a esconderijos na nossa vida, nos leva a buscar lugares onde não nos vejam. Era assim que o povo estava longe de Deus, e então as consequências vieram e eles começaram a se esconder, e muitas vezes nas nossas vidas vivemos assim, nos escondendo, vivemos assim, procurando que, será que estão vendo o que eu estou fazendo? Será que alguém viu? Será que alguém está vendo? Era assim que o povo estava, escondidos, como consequência das suas guerras, dos seus conflitos espirituais com Deus. O versículo 3 traz que os israelitas faziam as suas plantações, eles plantavam, eles não eram pessoas que não trabalhavam, eles trabalhavam. Mas aqui fala que eles plantavam, e a hora que eles iam colher, os inimigos vinham e tiravam. Estavam longe de Deus. Quando Deus os levou para essa terra, Ele falou assim: vocês irão para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, uma terra onde ela vai produzir. Ela vai trazer a vocês um tempo agradável de vida. Mas como eles estavam longe de Deus, então eles plantavam, a terra cumpria o que Deus falava, só que eles não viviam o que Deus falou que eles iriam viver, pelo fato de estarem em guerra com Deus. Quando estamos em pecado, estamos em guerra com Deus. Isso é importante nós entendermos. O pecado é eu declarar que eu não confio no que Deus falou. Pecado é eu escolher viver do jeito que eu acho que devo viver, e não do jeito que Deus fala para eu viver. Pastor, mas tem coisas que eu não consigo parar de fazer. Ok, o que você precisa fazer e o que eu preciso fazer? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o primeiro passo é eu confessar. O primeiro passo é eu falar para Deus. Mas às vezes pensamos, mas Deus sabe tudo, Deus é onisciente, Ele conhece desde o meu levantar até o meu, quando eu adormeço, Deus sabe tudo, sim, mas Ele aguarda que você expresse isso. Confessar é o primeiro passo. Então eles faziam as suas plantações e não desfrutavam. Estar longe de Deus, em guerra espiritual com Deus, me traz essa consequência também. Eu não consigo desfrutar das bênçãos espirituais
de uma forma plena, como Deus quer que eu desfrute. E Deus quer que a gente viva de uma forma plena, como Ele planejou para nós. É isso que Deus deseja. Então, a consequência disso está lá no versículo 6. Fala que o povo empobreceu. Não tinham recursos para nada. O versículo 6. E aí diz que eles clamaram ao Senhor. Dentro dessa situação, dentro desse arcabouço que eu estou falando para vocês, eles clamam ao Senhor. E Deus então, Ele se revela. O versículo 11 fala que Deus levanta um profeta, não diz o nome dele. E o versículo 11 fala que o anjo do Senhor, no versículo... não, é um pouquinho antes. No versículo 8 fala assim: ele enviou um profeta e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e expulsei-os e dei a vocês a terra deles. O profeta está falando para eles: olha, eu fiz tanto por vocês e vocês não me ouviram. E aí Deus então, depois disso, ele começa a se revelar a Gideão. No versículo 11. O versículo 11 eu queria que você olhasse. Fala assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás, que era o pai de Gideão. Gideão estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Deus ali então se revela a Gideão, falando para ele assim: ó, no meio dessa guerra que o seu povo está, e que consequentemente você está, eu estou me revelando a você. Eu quero falar com você. O Senhor está com você. Você imagina o rosto de Gideão quando Deus fala aquilo? Por quê? Porque Gideão estava com medo. Gideão estava se escondendo. Fala aqui que ele estava escondido. E aí Deus aparece para ele e fala assim: o Senhor é com você. Isso me leva a pensar que, independente da situação que eu estou, o Senhor está comigo. Independente do que eu estou fazendo, o Senhor está comigo. Por quê? Porque a atitude de Deus não depende da minha atitude. Assim como o amor de Deus não depende do meu amor. Deus fala para Gideão: olha, Gideão, eu estou com você. Você pode até achar que eu não estou com você, mas eu estou com você. O versículo 12 fala assim: então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor está com você. Deus te trouxe hoje aqui para dizer isso. Deus está com você. Deus está nessa situação que você está. Situação difícil, Deus está aí. Situação de doença, Deus está aí. Desemprego, Deus está aí com você. Problemas familiares, Deus está aí com você. Eu estou com você.
estou com você, o Senhor diz para nós. Mas aí Deus fala uma coisa que Gideão falou: agora não. Agora não. Ele fala assim: eu estou com você. O Senhor está com você. O que fala aqui no final do versículo 12? Eu acho que Gideão deu risada nessa hora. Não é, pastor Ronaldo? Eu acho que ele olhou para o lado assim e falou: ué, que será que sou? Quem que ele está falando? Poderoso guerreiro. Gideão estava tremendo lá, com medo dos midianitas. Tremendo lá. E Deus fala para ele: olha, eu estou com você, poderoso guerreiro. E a palavra do Senhor é a mesma para mim e para você hoje: eu estou com você, poderoso homem, poderosa mulher. Você não está vendo o que eu vejo em você, mas eu falo que você é poderoso, porque o meu filho habita dentro de você. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Você é poderoso. Aleluia! Poderoso guerreiro, poderosa guerreira. Quando você deixa que o poder de Deus emane de você, você vai vencer. Aleluia! Você pode falar isso. Quando Deus me fala que eu sou poderoso, é porque Jesus habita em mim. Aleluia! Poderoso guerreiro. E aí Gideão faz exatamente o que nós fazemos. A mesma coisa. Você lá lê Efésios capítulo 1. Versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí nós pensamos assim: como pode ser isso? Foi o que Gideão fez, e é o que nós fazemos. Gideão, ele começa com as suas dúvidas e questionamentos, que é o que a gente faz. E sabe, eu queria falar uma coisa para você: Deus não está nem um pouco preocupado com as nossas dúvidas e os nossos questionamentos. Isso não afeta Deus. Olha o que Gideão faz. Versículo 13 e 14 fala assim: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Não é isso que a gente fala às vezes? Poxa, eu sirvo a Deus, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou líder de louvor, eu limpo a igreja, eu fico lá na recepção, eu fico fazendo a transmissão. Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? É o que Gideão falou para Deus. Gideão falou isso para o Senhor. Se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Por que o Senhor está deixando acontecer isso? E depois ele continua: onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Onde estão as bênçãos?
prometidas. É isso que Gideão está falando. Gideão está falando para Deus: Deus, o Senhor falou que quando nós entrássemos aqui na terra, nós viveríamos num lugar abençoado, e olha o que está acontecendo. E nós falamos muitas vezes isso para Deus. E aí ele continua e fala: mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Ou seja, Gideão está colocando a culpa em Deus de uma escolha que ele e o seu povo fez. Eles escolheram. Mas é fácil a gente culpar Deus, não é? É fácil. É muito fácil. A gente culpa Deus. Por que Deus fez isso? Mas Deus, Ele não se abala com isso. Aliás, Deus nem responde Gideão, porque ele sabia que no fundo Gideão sabia a resposta. E no versículo 14, fala assim: depois que Deus ouve todas as queixas, todos os questionamentos, todas as dúvidas de Gideão, Deus simplesmente fala para ele assim no versículo 14. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos o versículo 14? Vamos lá. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou te enviando? Amém? Com a força, Gideão, você não está falando que está com todos esses problemas, todas essas dificuldades, todas essas guerras, todos esses conflitos? Então, Gideão, com a força que você tem, ou seja, com aquilo que está dentro de você, vai e muda essa situação. Às vezes ficamos pedindo para Deus fazer, às vezes ficamos pedindo para outros fazerem por nós, mas a palavra de Deus traz isso: vai você e começa a mudar, começa a transformar, começa a trazer a transformação no meio dessa situação que você está vivendo. É isso que ele está falando para nós. Vai você e começa a transformação. Amém? Vai, Gerson, vai você e começa a mudança. Amém? Ao invés de falar um amém bem forte ali. Você pode falar isso para você? Vai e começa a transformação, começa a mudança. Aí Gideão começa com as desculpas, que muitas vezes nós damos também. O versículo 15, ele fala algumas coisas interessantes. Ele fala que ele é incapaz. Eu sou incapaz. Ele diz também, tem pessoas melhores para fazer. No versículo 15 ele fala assim: como posso libertar Israel? Meu clã, ou seja, a minha família, é a menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família, ou seja, eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho capacidade. Tem outros melhores para fazer, Senhor. Escolhe outro, procura outro.
Nós precisamos entender que Deus escolheu você. Se Ele te escolheu, Ele vai te capacitar. O que temos a fazer é simplesmente dar o passo, começar, iniciar a mudança, iniciar a transformação. Aleluia! Então Deus, Ele traz a paz a Gideão, que é aquele versículo que nós lemos lá, versículo 23. Então Deus se apresenta a Gideão, e ele fala, e entra naquele texto que nós lemos no começo. Disse, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Deus traz a paz a Gideão, e essa paz, ela traz a paz às pessoas que estavam próximas a ele. Amém? Deus te chamou, Ele te traz paz no sentido completo que nós falamos, de você estar pleno. Vida abundante é isso, a plenitude. Ele te traz isso para você contagiar aqueles seus familiares, aquelas pessoas que estão próximas a você. Então Deus, Ele te chamou para você trazer essa paz que está dentro de você às pessoas. A paz. E aí quando você vai lá para o capítulo 7, nesse texto, conta a vitória dos israelitas sobre os midianitas. E esse texto traz para nós isso, de que Deus traz a paz a uma pessoa, para que essa paz seja irradiada, seja levada aos outros. Tanto é que eles conquistam os midianitas. Amém? Isaías capítulo 9, versículo 6, fala assim: ele será chamado maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. E essa paz, ela está em você. E nós precisamos levar isso às pessoas. No final da vida de Jesus, Ele fala para os seus discípulos uma coisa interessante. Ele fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Amém? Então a paz do Senhor, Shalom, Jeová Shalom, Deus é a nossa paz, Ele está em você. E essa paz precisa ser levada e precisamos contagiar as pessoas que estão próximas a nós. Eu queria convidar você a baixar a sua cabeça e nós vamos orar nesse momento. Aleluia. Primeira coisa importante para nós pensarmos agora é: eu estou em paz com Deus? Se eu não estou, eu posso ficar agora. Você que está me ouvindo, se você não está em paz com Deus, ore, fale com Deus. Senhor, eu preciso acertar. Eu preciso acertar algumas coisas. E confesse ao Senhor. Fale para Ele. Fale para Ele dos erros, das dúvidas, dos questionamentos. Fale para Ele. Amém. Aleluia. Aleluia. E outra coisa que nós podemos pensar depois de ouvir essa mensagem:
O que eu estou fazendo com essa paz que Deus me deu? Eu preciso ser veículo dessa paz. Amém? Eu preciso ser veículo dessa paz. Então agora, fale com Deus. Algumas pessoas que você pode levar essa paz que está no seu coração. Fale com Ele. Senhor, eu não me acho em condições, muitas vezes achamos assim, de fazer isso, mas que o Teu Espírito Santo me ajude, me direcione. Amém? Jeová Shalom, o Deus da paz, está com você e está comigo. Aleluia. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela paz que excede a todo entendimento e guarda o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos. E agora, Pai, que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia e que a Tua paz, ó Senhor, esteja com todos vocês, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe todos vocês. Logo depois, então, vamos descer para comemorar o encerramento da nossa casa de paz, tá bom? Você pode cantar com a gente assim?